Olá meus amigos do canal Hora do Medo, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje trago a vocês mais um iceberg, e dessa vez é o iceberg de teorias da conspiração. Mas antes de irmos para o vídeo, peço a vocês que curtam esse tipo de conteúdo para deixar o like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Vamos rumo a 20 mil inscritos. Conto com o apoio de vocês. Esse é o iceberg de teorias da conspiração. Você que está assistindo ao vídeo pode pensar que os avistamentos de OVNIs são um fenômeno novo, mas relatos de avistamentos de OVNIs vêm acontecendo há décadas. Obviamente, ninguém sabe o que são essas coisas. É por isso que eles são chamados de objetos voadores não identificados, exceto pelo governo. Muitas pessoas acreditam que eles estão escondendo informações sobre OVNIs e alienígenas do público, o que nos leva ao próximo tópico. A Área 51 é uma base secreta da Força Aérea dos Estados Unidos, localizada na fenda do deserto de Nevada. Tudo o que se sabe é que esse lugar é altamente secreto. Até 2013, o governo nem mesmo sequer revelou sua existência ao público. Oficialmente, ela é usada pela CIA para testar planos experimentais, novas tecnologias e tudo mais. Porém, algumas pessoas acreditam que tudo isso é besteira e que a base é usada para estudar a tecnologia alienígena e os próprios aliens. Alguns acreditam até mesmo que o suposto alien da Operação Roswell foi levado para lá. Estranhos padrões em formatos de círculos começaram a aparecer de forma aleatória em fazendas no sul da Inglaterra na década de 1970. Sem nenhuma outra explicação, as pessoas simplesmente adotaram que os culpados disso seriam os alienígenas. A ideia é que essas formas são impressões deixadas por um disco voador. Para uma considerável parte do público, Michael Jackson está vivo. Ele teria forjado sua própria morte, com a intenção de passar e viver longe do assédio e das polêmicas que o acompanharam durante toda a vida, e poder assim viver de forma tranquila, anonimamente. Muitos fãs afirmam ter visto o cantor ou sósias dele em vários lugares diferentes do mundo. Porém, nenhuma das aparições foi confirmada oficialmente. Em julho de 2017, Steve Earhart, estilista do cantor por muitos anos, usou o Twitter para compartilhar mensagens conspiratórias, dizendo que, em alguns meses, no máximo no final do ano, todos receberiam ótimas notícias de Michael Jackson. Ele ainda falava que nem mesmo a família dele sabia, porém, ele sabia de tudo. O final daquele ano chegou e nada aconteceu. Os reptilianos são uma raça alienígena avançada, vinda do planeta Nibiru. Eles eram adorados como deuses pelos antigos sumérios, que os chamavam de Anunnaki, e diziam que eles até ajudaram na construção das pirâmides, e que também eles poderiam mudar de forma. A teoria também diz que eles vivem entre nós até os dias de hoje, fazendo assim parte da elite global, com muitos famosos sendo reptilianos. Um exemplo disso é a Rainha Elizabeth, George Bush e Justin Bieber. Todos eles seriam reptilianos. Essa teoria foi apresentada pelo teórico da conspiração David Icke, e todos eles estariam ligados à nova ordem mundial. De acordo com essa teoria, uma cabala de pessoas poderosas está manipulando secretamente os eventos mundiais para que possam escravizar a população e assim controlar o mundo por meio de um único governo mundial. Nos últimos 100 anos ou mais, eles implementaram lentamente o globalismo, o estabelecendo nas Nações Unidas, a OTAN, a OMS e a União Europeia. São vistos como evidência de que estamos nos aproximando de um único governo mundial. Há muitos grupos que dizem ser filiados à nova ordem mundial, mas os principais seriam os maçons, os Illuminatis e os judeus. Isso tudo também está relacionado à teoria reptiliana. David Icke acredita em tudo sobre a nova ordem mundial, exceto que, em vez de maçons e judeus, são os reptilianos que estão por trás disso tudo.
Algumas pessoas que acreditam que a mudança climática não está realmente acontecendo podem endossar teorias da conspiração como uma forma de entender a questão em si. Eles podem acreditar que o aquecimento global é uma farsa, organizada por um grupo secreto de globalistas. Outros podem acreditar que é um esquema para ganhar dinheiro. Não há evidências para apoiar tais alegações. A esmagadora maioria dos cientistas, para ser mais preciso, 99% deles, segundo algumas estimativas, concordam que a mudança climática é real e provocada pelo homem. Desde 1850, a temperatura média global aumentou 1,1 graus Celsius. Como resultado, os eventos climáticos extremos tornaram-se mais intensos, ameaçando vidas e meios de subsistência em todos os lugares do mundo. Michel de Nostradame era um médico e astrólogo francês que viveu no ano de 1500. Ele é mais conhecido por suas profecias, onde supostamente previu alguns eventos mundiais, incluindo a Segunda Guerra Mundial, a pandemia que estamos vivendo atualmente e a Revolução Francesa. Os céticos dizem que suas previsões são muito vagas e podem ser aplicadas a quase qualquer coisa, porém alguns acreditam firmemente em suas profecias. Há 53 anos, Neil Armstrong se tornou a primeira pessoa a pisar na Lua, seguido de Buzz Aldrin. Poucos meses depois dessa conquista da NASA, já foram publicadas as primeiras suspeitas que apontavam uma montagem. E, em 1974, Bill Kaye-Singh publicou Nunca Chegamos à Lua, em que colocava muito dos argumentos conspiracionistas clássicos. Em seu livro Bad Astronomy, o astrônomo Philip Platt resume a teoria. A NASA descobriu um erro fatal em seu foguete, de modo que o lançou sem tripulação, enquanto enviou os astronautas a um platô de Nevada para simular toda a missão espacial. Apesar dessas suspeitas terem sido rebatidas incontáveis vezes, continuam existindo sites, livros e artigos dedicados a defender a conspiração. A teoria da simulação diz que toda a nossa realidade é apenas uma simulação, como se estivéssemos basicamente vivendo dentro de um jogo, e todos nós somos NPCs. Seria como se alguém lá fora estivesse jogando The Sims, e nós somos os The Sims. Tulpa quer dizer emanação em tibetano. É basicamente um amigo imaginário, como se fosse um ser independente, com seus próprios pensamentos e personalidade, que é trazido à existência pela mente de alguém. Existe uma comunidade inteira no Reddit dedicada a reunir pessoas que criaram um Tulpa. Atualmente, a comunidade conta com mais de 44 mil membros. Projeção astral é a ideia de que alguém pode separar sua alma de seu corpo e fazer coisas enquanto seu corpo está dormindo. Você pode pensar nisso como uma espécie de sonho lúcido, e aparentemente algumas pessoas podem fazer isso. Se você quiser tentar, há uma instrução passo a passo no WikiHow. O mistério do número 23 é a crença de que o número 23 tem algum tipo de significado especial, e a maioria dos grandes eventos mundiais estão de alguma forma conectadas ao número 23. Deixe-me listar alguns exemplos. Temos 23 pares de cromossomos. Júlio César foi hackeado 23 vezes. Kurt Cobain nasceu em 1967 e ele morreu em 1994. Se você somar os dígitos de ambos os anos, ambos chegam ao número 23. O projeto Bluebeam diz que a NASA, em colaboração com a ONU e o Anticristo, criou uma máquina de holograma altamente avançada, que eles usarão para criar o que sugere a criação de uma falsa ameaça interplanetária, que unirá todos os humanos na Terra sob uma única religião. E esse seria o evento que daria início à nova ordem mundial. Quem aí já assistiu MIBs Homens de Preto? É uma comédia clássica de ficção científica, estrelada por Will Smith e Tommy Lee Jones. O filme foi baseado em uma teoria da conspiração. A teoria diz que os Homens de Preto fazem parte do FBI, ou uma agência de inteligência separada, inteiramente especializada em suprir informações sobre extraterrestres do público. Ao longo dos anos, alguns ufólogos se apresentaram, alegando que foram ameaçados pelos Homens de Preto.
Tara Calico era uma garota que desapareceu no Novo México em 1988. Um ano depois, uma foto Polaroid apareceu no estacionamento de um supermercado na Flórida e mostrava duas crianças amarradas com fita adesiva na boca. As pessoas acreditam que a garota na foto é Tara. Em 2008, o xerife que estava encarregado do caso afirmou que Tara foi acidentalmente atropelada por um carro e faleceu devido aos ferimentos. E logo após isso, seu corpo foi escondido. Mas aparentemente sem um corpo, eles não poderiam fazer qualquer coisa sobre isso. Olha que loucura essa história. Uma pessoa que ninguém sabe quem é atropelou a menina e sumiu com o corpo dela, sem deixar nenhum vestígio. Detalhe, isso foi o que o xerife disse sem apresentar nenhuma evidência. O mais louco disso tudo é que em 2010, um homem chamado Henry Brown fez uma confissão em seu leito de morte. Ele disse que 3 homens realmente atingiram Tara com um carro e logo após isso, eles dirigiram ela para o meio do nada e lá abusaram e bateram nela. Uma das pessoas envolvidas nisso era o filho do xerife. A teoria da conspiração diz que ele encobriu o crime para que seu filho não fosse preso, algo que eu acho bem plausível de ter acontecido. Em 1953, um grupo de alpinistas experientes liderado por Igor Dyatlov fez uma expedição nas montanhas da Rússia no dia 1º de fevereiro. Eles estão se divertindo, mas infelizmente isso não teve um final feliz. Em 20 de fevereiro, quando ninguém ouviu falar do grupo, eles enviaram uma equipe de busca para procurá-los. Quando os investigadores chegaram ao acampamento do grupo, a primeira coisa que encontraram foi uma tenda, e é aqui que tudo começa a ficar um pouco assustador. A tenda foi aberta de dentro para fora. Com base nas pegadas que encontraram, todas as pessoas saíram correndo sem sapatos. O que significa que algo assustou tanto essas pessoas que elas nem se preocuparam em colocar roupas ou sapatos para sair em temperaturas abaixo do zero. Elas tiveram que sair de lá o mais rápido possível. Não muito tempo depois que a barraca foi encontrada, 6 corpos do grupo foram descobertos. Novamente, a maioria deles estavam apenas de cueca. Foi determinado que eles faleceram de hipotermia. Mas depois de algumas horas, eles conseguiram recuperar os corpos restantes. E não vou entrar em detalhes sobre isso, até porque eu estou no YouTube e vocês sabem como que funciona. Varady acredita que a morte dos jovens poderia ter uma explicação tecnológica. Ele acredita que um foguete caiu na área e envenenou o grupo. Muitos acreditam nessa teoria, porque em plena Guerra Fria, a União Soviética era líder na produção de armas e equipamentos especiais. A mãe de Varady até se lembra de ter visto um objeto voando no céu naquela época. Yuri, um homem que mora em Ekaterimburgo, sempre foi obcecado pelo caso. Ele acha que talvez os jovens tenham morrido como resultado de um experimento e que a maneira como foram encontrados foi encenada para encobrir o que aconteceu. Um homem disse à BBC que viu os corpos das vítimas e que algo chamou a sua atenção. Os seus rostos estavam alaranjados. Os maçons são uma ordem fraterna secreta que existe há centenas ou milhares de anos, dependendo de quem você pergunta. De acordo com os próprios manuscritos, o primeiro maçom foi Jabal, que era primo de Noé. De acordo com a história real, eles se originaram na Inglaterra por volta do século XIV, vindo de um grupo de pedreiros, que eventualmente evoluiu para uma das sociedades secretas mais proeminentes do mundo. Algumas das pessoas mais poderosas e influentes da história foram membros desse clube, como por exemplo o George Washington. Devido à sua natureza secreta, juntamente com a sua associação à elite, não deveria ser surpresa que eles estariam no centro de uma tonelada de teorias da conspiração. Alguns acreditam que os maçons são um culto de adoradores do diabo, que secretamente controla os assuntos globais por trás dos bastidores. De acordo com uma das teorias, eles foram os mentores por trás do 11 de setembro e por fakear o pouso na Lua. The Bloop é o nome de um som subaquático detectado pela National Oceanic and Atmospheric Administration em 1997 e foi ouvido várias vezes durante aquele ano, em lugares diferentes, e que nunca mais foi ouvido. Até nos dias de hoje, segue sendo um dos grandes mistérios do nosso planeta.
Há algumas teorias que tentam explicar sua origem. Um deles seria um super animal. Porém, o maior animal do mundo é a baleia azul, que pode chegar a 30 metros de comprimento e pesar mais de 180 toneladas. E ela emite um som que pode ser ouvido a no máximo 800 km de distância. Já o som que foi captado se propagou por mais de 5.000 km. Ou seja, fazendo uma conta simples, o possível animal poderia ter quase 200 metros de comprimento e pesar mais de 1.000 toneladas. Mas a maioria dos pesquisadores são céticos, afirmando que um animal desse tamanho já teria sido descoberto. Porém, os oceanos da Terra são gigantescos, sendo que apenas cerca de 10% das águas dos oceanos foram estudadas, pois há partes do oceano que atualmente é impossível chegar, e é a falta de luz, onde esse animal poderia estar. Por causa dessa falta de conhecimento dos oceanos, ainda nos tempos atuais é possível encontrar animais que até então achávamos que estavam extintos, como é o caso do selacanto. Ele é um peixe que até 1938 achava-se que estava extinto, porém hoje em dia os pesquisadores estimam que existam cerca de 309 selacantos ao redor do mundo. Não tenho certeza do que seria isso, mas acho que se refere à conspiração de que um bando de pessoas que pertencem à elite pratica o ocultismo, e o tem feito ao longo da história. As pessoas pensam que os britânicos, família real e todas as pessoas poderosas praticam rituais sombrios e coisas dessa natureza para se manter no poder. Esse tópico está se referindo a uma crença que algumas pessoas possuem de que está sendo perseguido ou seguido por um grande grupo de pessoas. Eles acreditam que essa perseguição faz parte de uma campanha de assédio do governo ou de algum tipo de grande organização. E o objetivo dessas campanhas geralmente é intimidar as pessoas, fazê-las enlouquecer ou parecer menos credível. Há muitas comunidades online dedicadas a pessoas que acreditam estar sendo alvo dessas perseguições. Todos nós sabemos que a URSS foi o primeiro país a enviar com sucesso alguém ao espaço no ano de 1961. Pelo menos é o que as pessoas pensam. De acordo com essa teoria, Yuri Gagarin não foi a primeira pessoa no espaço, ele foi apenas o primeiro a fazer isso e voltar vivo. Há uma teoria que diz que outros cosmonautas foram enviados para o espaço, mas eles acabaram morrendo no vácuo. Um comunista tcheco vazou nomes de pelo menos 4 cosmonautas que supostamente morreram no espaço. Segundo a teoria, 2 operadores de rádio italianos supostamente gravaram algumas transmissões de missões espaciais russas, sem o conhecimento de ninguém, que posteriormente foram divulgadas publicamente. Você pode encontrar uma delas aqui no YouTube. Em 22 de novembro de 1963, estava em uma carreata em Dallas, no Texas, quando foi atingido por 2 balas. Ele morreu aos 46 anos de idade. Lee Harvey Oswald foi preso pelo assassinato do presidente. 2 dias depois, Oswald foi morto ao vivo na televisão. A comissão Warren foi então criada para investigar o incidente e concluiu que Oswald agiu sozinho. No entanto, alguns acreditam que tem mais coisa nessa história. Existem teorias de que a CIA contratou Oswald por causa das reações do presidente ao comunismo e à invasão na Baía dos Porcos. Outros acreditam que a máfia, Cuba ou a União Soviética estiveram envolvidos no assassinato. Nas montanhas do Alasca, você pode encontrar o Programa de Pesquisa Auroral Ativo de alta frequência. A instalação possui mais de 180 antenas. As antenas coletam dados sobre a aurora boreal, ondas de rádio e outras ocorrências atmosféricas. Mas alguns acham que as antenas são uma arma experimental, que pode controlar a mente das pessoas. Em 2016, no entanto, a instalação realizou uma visitação pública, para que o público pudesse ver que eles não estavam tramando nada perigoso.
O complexo de salvaguarda Stanley, em Dakota do Norte, foi construído na década de 1970 para detectar a entrada de mísseis. O prédio custou 500 milhões de dólares. Tem a forma de uma pirâmide inacabada, muito parecida com a que você pode ver no verso do dólar, e tem um círculo redondo em cada face. Misteriosamente, o prédio foi inaugurado e funcionou por apenas um dia, quando o Congresso decidiu encerrar o programa, levando muitos a construir teorias da conspiração. Alguns assumem que o edifício é realmente usado pelos Illuminatis, por causa de sua forma de pirâmide. Embora existam avistamentos de pé grande em todos os Estados Unidos, o estado de Washington tem um maior número. Houve mais de 2.000 avistamentos no estado. Existem várias teorias em torno da criatura mítica. Alguns acreditam que é uma fera feroz, destinada a ser temida, e outros pensam que é uma criatura inofensiva, que quer apenas ficar em paz. Existem outras teorias de que o pé grande está relacionado aos humanos, pois anda sobre 2 pernas, enquanto outros pensam que é um ser extraterrestre. O Parque Nacional de Yellowstone tem 5.630 km de natureza selvagem, mas sob o parque há algo muito mais sinistro. Há um vulcão ativo que mede 70.000 km de diâmetro, e se ele entrar em erupção, pode acabar com os Estados Unidos. O vulcão entrou em erupção pela última vez há 630 mil anos atrás, mas alguns conspiradores estão convencidos de que a próxima erupção pode acontecer a qualquer momento. Alguns acreditam que os Estados Unidos estão elaborando planos de contingência, pois o governo sabe que a erupção é iminente. Os conspiradores também apontam para os vídeos de animais fugindo de Yellowstone. As pessoas acham que isso é um sinal de que a erupção está próxima. Em 4 de abril de 1968, Martin Luther King Jr. saiu para sua varanda no Lorraine Motel e foi baleado. O líder dos direitos civis morreu no hospital de Memphis aos 39 anos de idade. O assassino James Earl Ray foi pego e se declarou culpado um ano depois. No entanto, muitas pessoas, incluindo seus próprios filhos, não acreditam que o Ray agiu sozinho. Alguns acreditam que o FBI ou a Ku Klux Klan estiveram envolvidos no assassinato e acreditam que apenas Ray foi incriminado. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos investigou a morte em 3 ocasiões distintas. Certa vez, eles concluíram que pode ter havido uma conspiração mais ampla, mas não há evidências concretas para apoiar tais alegações. Em 4 de julho de 1947, Mac Brazel foi para seu pasto de ovelhas em Roswell, Novo México, e encontrou alguns objetos incomuns, incluindo bastões metálicos, refletores de alumínio e pedaços de papel. Como ele não tinha ideia do que eram os objetos, ele ligou para o xerife local, que então ligou para a Força Aérea do Exército de Roswell. As peças foram rapidamente levadas em caminhões blindados. Alguns dias depois, o Roswell Daily Record publicou um artigo intitulado "Raaf captura disco voador em um rancho na região de Roswell", provocando teorias da conspiração que durariam décadas. Muitos acreditavam que as peças encontradas no campo eram de uma nave alienígena, embora as autoridades tenham dito que era apenas um balão meteorológico quebrado. Anos depois, descobriu-se que os objetos faziam parte de um projeto militar secreto que visava espionar a União Soviética. Em 1889, o capitão James C. Kerr e seus 100 passageiros estavam a bordo de um barco a vapor. Eles relataram ter visto uma criatura de 30 a 40 pés de comprimento. Até julho de 2018, houve 109 avistamentos da criatura, de acordo com a NBC Montana. As testemunhas disseram que a criatura se assemelhava bastante ao famoso monstro do Lago Ness. O aeroporto internacional de Denver tem o dobro do tamanho de Manhattan, e em quase todos os cantos do aeroporto está envolto de teorias da conspiração. Para começar, o aeroporto estava a 2 bilhões acima do orçamento, levando alguns a acreditar que tem uma estrutura subterrânea que é usada como bunker ou como sede dos Illuminatis. Porque marcadores e placas ao redor do aeroporto dizem que é financiada pela Comissão do Aeroporto do Novo Mundo. Porém, quando pesquisamos sobre essa organização, nós não encontramos nenhuma informação.
A maioria das pessoas conhece o Monte Rushmore como um dos marcos mais reconhecíveis dos Estados Unidos, pois os rostos de George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln e Theodore Roosevelt estão esculpidos nele. Mas muitas pessoas não sabem que há uma câmera escondida atrás da cabeça de Lincoln. O escultor Gutson criou uma porta de 18 pés atrás do marco, que leva a uma sala aberta. Gutson pretendia colocar os bens mais valiosos da América nesta sala. Era para ser chamada de Hall of Records, embora a sala contenha documentos históricos importantes, como a Constituição dos Estados Unidos e a Declaração da Independência. Ela agora está isolada do público, levando muitas pessoas a criar teorias. Alguns acreditam que o governo está escondendo algo incrivelmente secreto lá, como provas de seres extraterrestres. Outros acreditam que há tesouros escondidos nessa sala. Em 1980, um monumento foi construído em Elberton, na Geórgia, e é conhecido como as Pedras Guias de Geórgia. Existem 10 diretrizes sobre o monumento, escritas em 8 idiomas, que parece ser um conjunto de regras para os humanos. Por exemplo, uma dessas inscrições diz: mantenha a humanidade abaixo de 500 milhões de pessoas, em equilíbrio perpétuo com a natureza. Ninguém sabe quem construiu essas pedras. Alguns acham que as inscrições estão contando o futuro e nos dando uma orientação de como reconstruir a sociedade após um apocalipse. Outros acreditam que os satanistas ou a nova ordem mundial construíram as esculturas para promover a agenda Illuminati. Durante anos, cidades de Minnesota relataram ter ouvido zumbidos bizarros, pareciam vir do céu. Em 2011, por exemplo, muitas pessoas em Alexandria captaram um desses sons alarmantes, chamando a atenção para o fenômeno e provocando conspirações ao redor do mundo. Em 2018, as teorias foram reacendidas, quando outro som mais agudo foi ouvido em Minneapolis. Alguns simplesmente culpam os aviões, mas outros acham que os sons são muito mais sinistros. Eles acreditam que os sons são de seres extraterrestres, ou de um treinamento militar secreto. Acredita-se que a civilização tenha começado no Iraque moderno, há cerca de 10 mil anos atrás. Mas de acordo com essa teoria do autor britânico Graham Hancock, havia uma civilização avançada que antecedeu a Mesopotâmia que existia no Polo Norte. Muitas culturas antigas têm contos sobre uma grande cidade no norte. Os verdadeiros crentes nessa civilização dizem que essas histórias são mais do que simples histórias, que de fato existiu uma civilização ao norte, que foi destruído por uma catástrofe desconhecida, estilo Atlantis. É provavelmente o experimento mental mais aterrorizante de todos os tempos. Então digamos que no futuro haja uma poderosa AI maligna que assuma o controle do mundo, como Ultron. Saber sobre isso e não participar ativamente de sua criação pode fazer de você uma vítima da ira da AI. Nikola Tesla foi uma das pessoas mais inteligentes e enigmáticas da história. É quase como se ele fosse de um planeta diferente, ou algo assim. E bom, talvez ele fosse. O FBI tinha muitos arquivos sobre Tesla, que em um deles você pode encontrar a seguinte frase: as pessoas visitaram os engenheiros de Tesla muitas vezes e disseram a Tesla que ele era um venusiano, trazido a este planeta como um bebê em 1856 e deixado com o senhor e senhora Tesla. Essa é apenas uma teoria que diz que antes do surgimento dos humanos havia outras civilizações não humanas, possivelmente avançadas na Terra, como se houvesse uma raça evoluída de pessoas lagartos, mas não as mesmas pessoas lagartos que atualmente controlam o mundo. Esses seres lagartos teriam vivido milhões de anos atrás, então a evidência de sua existência agora seria incrivelmente rara, se não inexistente. Este é o Templo de Dendera, localizada no Egito.
é uma das estruturas egípcias antigas mais bem preservadas. Em uma das paredes, você pode encontrar este objeto de aparência fálica. É possivelmente uma lâmpada antiga. De acordo com alguns, se assemelha a um tubo de Crookes, que era como uma versão inicial da lâmpada. Então é possivelmente que as civilizações antigas fossem muito mais avançadas do que pensávamos. Esse tópico refere-se a um momento no tempo em que a tecnologia se tornará incontrolável. Uma AI tão avançada que ultrapassará a inteligência humana, tornando-nos redundantes, ponto em que os humanos se fundirão com as máquinas e carregarão nossas consciências em um banco de dados, permitindo que a gente se torne basicamente imortais, mas virtualmente agora. Isso soa como um episódio de Black Mirror, mas algumas pessoas pensam que isso já aconteceu, como se nossas vidas agora fossem apenas digitais e carregadas na matriz por nossos eus reais. Seria tudo que vivemos uma simulação? Terry Davis era um programador que começou a construir seu próprio sistema operacional, que ele chamou de Temple OS. Porém, não era apenas um sistema operacional padrão, mas também deveria ser o terceiro templo na Bíblia. Terry afirmou que Deus falou com ele. Ele disse para reconstruir seu templo. Ele também sofria de esquizofrenia severa, que foi piorando cada vez mais, até que em um ponto ele acabou morando nas ruas, até em meados de 2018, onde infelizmente faleceu após ser atropelado por um trem. Mas algumas pessoas do 4chan acreditam que o declínio mental de Terry não foi resultado de doença mental, mas sim lavagem cerebral pela CIA. Terry, de acordo com eles, fez parte do MK Ultra, e o Temple OS era na verdade uma ferramenta que a CIA queria usar como um backdoor para obter controle dos computadores das pessoas. E quando Terry pensou que Deus estava falando com ele, na verdade era a CIA alimentando-o com essa informação. A Ilha de Páscoa foi o lar de uma das civilizações mais isoladas e fechadas de todos os tempos. As pessoas que viviam lá estavam basicamente em seu próprio ecossistema em miniatura. Felizmente para eles, a ilha era rica em recursos naturais e foram capazes de prosperar por centenas de anos. Mas quando a ilha foi mais tarde redescoberta pelo Capitão Cook, o lugar estava desolado. Todo lugar costumava ser coberto por árvores e solo rico, perfeito para a agricultura. Em 1870, comerciantes europeus tomaram posse das terras e introduziram gado ovino na ilha. Em 1888, o governo chileno anexou a Ilha de Páscoa, que se tornou uma fazenda de ovelhas administrada por uma empresa escocesa estabelecida no Chile. Os nativos passaram a ser escravos. O lugar tornou-se superpovoado, o que acabou levando à sua queda. Então acredita-se que as famosas cabeças da Ilha de Páscoa são na verdade um aviso para o resto do mundo. Afinal, isso pode ser apenas uma versão em pequena escala do que poderia acontecer com todos nós. Blue Hell é quando você atravessa o chão em um videogame, e então você está fora do mapa, e tudo ao seu redor é azul ou cinza. Algumas pessoas acreditam que existe em algum lugar subterrâneo nos Estados Unidos um portal que quando você passa por ele, você basicamente sairá da realidade. É como se fosse uma entrada para outra dimensão universal, ou um plano de realidade alternativa. E as pessoas que acreditam nessa teoria acreditam que o Blue Hell está sob Michigan, porque Michigan é conhecido por ter uma grande série de túneis subterrâneos. Essa teoria afirma que os Neandertais não apenas não foram extintos 40 mil anos atrás, mas sim, eles sobreviveram até os dias de hoje. E não apenas sobreviveram, mas prosperam e atualmente estão controlando toda a nossa sociedade, fazendo parte dos Illuminatis. Esse trata-se de uma teoria apresentada por Masaru Emoto em seu livro As Mensagens Ocultas na Água. Nesse livro, ele descreveu experimentos que conduziu, onde ele tinha 2 amostras de água. Masaru Emoto tinha a teoria de que as moléculas do líquido se modificavam a partir de estímulos externos, absorvendo e reagindo às vibrações do ambiente. Para demonstrá-la, ele congelou amostras, nas quais afirma ser possível identificar diferentes formatos de cristais de água. Nessa foto, conseguimos observar que a amostra de água que foi tratada com amor e compaixão tem cristais de gelo visualmente agradáveis, enquanto a que sofreu insultos raciais tinha cristais de gelos feios e distorcidos.
Trata-se de uma teoria que diz que as pirâmides não foram construídas pelos egípcios, mas sim construídas por uma civilização anterior mais avançada, que acabou sendo exterminada, e eles construíram as pirâmides como um lembrete de sua grandeza. Tem uma teoria conspiratória que nega a existência do poeta inglês William Shakespeare. Algumas pessoas pensam que não é possível Shakespeare ter existido, pois uma pessoa só não poderia ter sido tão inteligente. Entre a multidão anti-Shakespeare, ainda é dito que, na verdade, Francis Bacon, Ben Jonson, Sir Walter Heidegger e Christopher Marlowe juntos escreveram as obras, porque pouquíssima informação biográfica existe sobre Shakespeare. Por incrível que pareça, tem muitos fóruns dedicados a discutir sobre isso até os dias de hoje. Existem várias teorias da conspiração relacionadas a monstros submarinos. Uma delas considera o registro ocular de um animal monstruoso, em meados de 1915, durante a Primeira Guerra Mundial. Na ocasião, um submarino de caça alemão chamado Iberian operava nas águas do Atlântico Norte e, subitamente, foi atingido por um vórtice de tamanha intensidade que fez o submarino afundar. Os restos da embarcação se mantiveram sob a água por alguns minutos, enquanto os tripulantes relataram ter visto uma enorme e estranha sombra na água. Então, antes que eles pudessem fazer alguma coisa, um animal submarino gigantesco emergiu da água, causando uma grande explosão. O monstro se retorcia e lutava entre os escombros. De acordo com aquelas testemunhas, o animal se assemelhava a um crocodilo. Tinha 4 extremidades pontiagudas que remetiam a pés e uma cabeça em formato de lança. As testemunhas não puderam tirar fotografias, nem registrar o fato além de sua visão, já que segundos depois, o monstro submarino desapareceu. Desde que as fotografias de Marte foram retiradas do veículo orbital Viking em 1976, as fotos retratam figuras disformes, bem diferentes de seres humanos ou quaisquer animais já identificados. As imagens mostram rostos horripilantes, olhando para cima com expressões assustadoras. E também incluem uma espécie de esfinge e uma pirâmide invertida. Alguns teóricos da conspiração descrevem as imagens como sendo mensagens dos Anunnaki, uma suposta raça alienígena superior que veio e ensinou aos sumérios a nova tecnologia. Muitas pessoas especulam que as estruturas e formações da superfície de Marte foram construídas pelos Anunnakis, o que também abriu margem à ideia de que as grandes pirâmides egípcias foram construídas por extraterrestres, usando humanos como trabalhadores escravos. Previsão do futuro, telepatia, clarividência, controle de mentes. Imagine essas habilidades sobrenaturais dentro de um batalhão, composto por soldados com todo tipo de talento psíquico possível. De acordo com o jornal Epoch Times, o Stargate foi o codinome para um projeto financiado pela CIA, criado em resposta a relatórios de inteligências de que a União Soviética estava envolvida em pesquisa psíquica para finalidades bélicas. O Stargate foi implementado entre as décadas de 1970 e 1990 e empregava uma técnica fundamental chamada visão remota, que usa poderes da mente para projetar cenários e indivíduos em localizações distantes. Um desses homens se chamava Joseph McMoneagle. Só de ver a foto do galpão soviético, Joseph teria enxergado com seu poder sobrenatural que as tropas da URSS construíram um submarino. Aquilo pareceu absurdo, já que a construção ficava a quase 1 quilômetro abaixo da água, um péssimo lugar para construir uma embarcação. Mas o recruta paranormal estava de alguma forma certo. 4 meses depois, realmente um submarino saiu de lá. Os possíveis poderes de Joseph então foram usados pelo governo americano em mais de 450 missões. Porém, o Stargate foi rescindido em 1995, após uma reavaliação feita pelo Instituto Americano para a Pesquisa, que identificou falhas vitais na infraestrutura do projeto. A abdução alienígena é o desaparecimento de seres humanos, levados por seres extraterrestres de origem desconhecida. Os relatos contam que a vítima acorda paralisada, com a sensação de que há alguém no quarto. Aí, ela vê luzes e objetos luminosos, e tem a sensação de estar voando. Quando acorda,
o abduzido não consegue lembrar o que fez ou onde esteve, mas sente que muito tempo se passou. Segundo a teoria, vítimas que recuperaram a memória depois de sessões de hipnose contaram que foram submetidas a exames parecidos com exames médicos. A maioria dos abduzidos considera a experiência positiva e agradável. Há uma alegação que ronda os Estados Unidos e afirma que em 1943 o estaleiro naval da Filadélfia teve um salto tecnológico inimaginável ao conseguirem, através de alterações do campo elétrico, tornar o USS Eldridge invisível. E teoricamente, esse procedimento possibilitou que o navio fosse teletransportado para a Virgínia com antecedência ao envio, ou seja, como uma viagem no tempo. Essas alegações começaram com Carl Meredith Allen, que disse que era um marinheiro estacionado na Virgínia quando viu um navio de guerra aparecer na frente de seus olhos. Ele então enviou o relato para o conspiracionista e ufologista Maurice Jessup. Apesar dele nunca ter publicado a história, esse relato foi usado e divulgado no livro de Charles Berlitz, chamado The Philadelphia Experiment, no ano de 1979. Já ouviu falar do famoso Nibiru? É um planeta desconhecido pelos cientistas, mas algumas pessoas afirmam que ele será o responsável pelo fim da Terra. As teorias unem a astronomia, trechos da Bíblia, numerologia e o calendário maia, para prever quando acontecerá o choque entre os dois planetas. A última data marcada pelos seguidores dessa ideia foi 23 de setembro de 2017, de acordo com o jornal britânico The Telegraph. A existência de Nibiru foi afirmada em 1995 pela americana Nancy Leader, que diz ter um canal de comunicação com alienígenas, que teriam alertado sobre a catástrofe de Nibiru. Esse foi o iceberg de teorias da conspiração. O que acharam? Conhecia todas essas teorias? Quais delas vocês curtiram mais ou acharam viajada? Comente aqui abaixo, eu sempre leio todos os comentários. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e me siga nas redes sociais, estão todas na descrição. Bom, eu sou o Falcon e nos vemos no próximo vídeo. Bons pesadelos a todos!